Estudaremos agora a análise de variância. O objetivo é conhecer os princípios, os cálculos e as condições de aplicação de uma análise de variância. Em muitas situações práticas, há interesse em se comparar mais do que duas amostras. Então, os testes de hipóteses estudados anteriormente devem ser ampliados. Neste caso, a análise de variância, muitas vezes tratada por ANOVA, é utilizada. A variabilidade de uma medida tem duas origens, uma devido a um determinado fator, chamada fatorial ou intergrupos, e a outra devido ao acaso, que é residual ou intragrupos. A análise de variância permite comparar a variância fatorial com a variância residual, para testar a significância do efeito do fator por meio do teste F. Para isso, é necessário se realizar o cálculo das variâncias, representado na equação 7.1. A variância de um conjunto de n dados pode ser calculada pela expressão soma dos quadrados dos valores menos quadrado da soma dividido pelo grau de liberdade. Lembrando que o grau de liberdade corresponde ao número de dados menos 1. O numerador da equação 7.1 é chamado dispersão e o denominador grau de liberdade. Em seguida, são representados os cálculos para a obtenção da variância fatorial e da variância residual, denotadas por VF e VR, respectivamente. Neste quadro, nós observamos as expressões geral, associado ao total de dados, fatorial, associado ao número de fatores, e residual ao resíduo. Nas colunas, nós temos as palavras dispersão, que é associada ao cálculo da variância, grau de liberdade, associado ao número de elementos ou número de fatores, e a variância propriamente dita, que é dada pela expressão calculada na equação 7.1. Aqui, então, são descritos x como valor de cada dado, TG total geral, T, total de dados em cada tratamento, ou seja, em cada amostra. N é o número total de dados. Já N minúsculo é o número de dados em cada tratamento, ou seja, em cada amostra. K é o número de tratamentos, ou seja, número de amostras. E temos o grau de liberdade. E a observação é DG igual a DF mais DR, ou seja, desvio geral igual a desvio fatorial mais desvio residual, e os graus de liberdade que correspondem ao resíduo e ao fator, ou seja, a variação, que nós pretendemos analisar, ela é tratada internamente a cada amostra ou entre as amostras. Neste exemplo 1, nós temos, sejam as medidas de intensidade fotossintética associada a uma espécie de alga marinha incubada em 3 intensidades de luz diferentes, denotadas por L1, L2 e L3. Para isso, foram efetuadas 8 medidas para cada experimento. Deve-se verificar a partir disso se existe uma influência significativa do fator luz sobre a fotossíntese dessa planta. Os dados obtidos estão organizados no quadro a seguir. Esse quadro corresponde aos 3 fatores, L1, L2 e L3, e as réplicas, que corresponde ao número de dados amostrais. Então, nós temos aqui na coluna do L1, 6,14, 3,86 até 5,80, que é a L1. A outra é a L2, 4,47 até o 9,9, e o L3 assim por diante. Vejam que cada uma, L1, L2 e L3, teve repetições
8, ou seja, foram 8 repetições. A partir desses dados, deve-se somá-los em cada tratamento, e com isso nós temos para L1 62,09, para L2 58,70 e para L3 98,61. Além disso, nós temos o total geral de dados elevado ao quadrado dividido pelo número total de dados, que corresponde a 2005,68. Já o N maiúsculo, que é o número total de dados, corresponde a 3 amostras de 8, ou seja, 3 vezes 8, 24. Os valores ao quadrado e somados correspondem a 531,30 para L1, 484,51 para L2 e 1.302,12 para L3. Ao somarmos esses valores, nós temos 2.317,93. T ao quadrado dividido por N, neste caso, corresponde para L1 a 481,71, para L2, 430,71 e para L3, 1.215,49. E a soma do T quadrado sobre N a 2.127,91. Além disso, pelos cálculos da variância, nós temos 705, 769 e 12,38, respectivamente, para L1, L2 e L3. E as médias respectivas, 7,76, 7,34 e 12,33. A partir desses dados dispostos no quadro, nós podemos completar a nossa chamada tabela ANOVA e, com isso, fazer a análise de variância. Aqui temos geral, fatorial e residual, associado a dispersão, DG 312, DF 122,23 e DR 190,09. Os graus de liberdade, respectivamente, que correspondem a uma unidade a menos do total geral, que é 24 e resulta em 23, fatorial, uma unidade a menos ao número de fatores, que nesse caso são as espécies de algas. L1, L2 e L3 são os experimentos realizados em que o fator que distingue um experimento do outro é a intensidade de luz, L1, L2 e L3. Por isso, o fatorial é 2, ou seja, 3 menos 1. Já o residual corresponde à diferença entre o total de dados 24 e o K, que são as classes, ou número de experimentos, que dá, então, o 24 menos 3, que é o 21. As variâncias respectivas estão representadas na última coluna, a geral, a fatorial e a residual. Aqui são representados os cálculos e a comparação com a tabela, para então a tomada de decisão. Dispersão geral igual dispersão fatorial mais dispersão residual, ou seja, 312,25 igual a 122,23 mais 190,2. O grau de liberdade geral é igual ao grau de liberdade fatorial mais o grau de liberdade residual. Neste caso, 23 igual a 2 mais 21. O valor da estatística F para testar a hipótese de que existe a influência significativa do fator luz é obtido pela expressão F igual a VF sobre VR, ou seja, 61,12 dividido por 9,04, que corresponde ao valor 6,76. Agora, nós temos que comparar o valor calculado com o valor tabelado. O valor calculado é 6,76 e o valor tabelado correspondente deve ser identificado na tabela.
a partir dos níveis de significância 5% e 1%, e também com base na coluna para o grau de liberdade da variância fatorial, que é 2, e a linha para o grau de liberdade da variância residual, que neste caso é 21. Ou seja, escolhe-se o valor de f que está na intersecção da segunda coluna com a 21ª linha, coluna 2 e linha 21. Com os valores identificados na tabela para 0,01 e 0,05 de significância, nós temos, respectivamente, 3,47 e 5,78. Observa-se que o valor calculado de f é maior que ambos os valores tabelados, ou seja, 6,76 é maior que 3,47 e também é maior que 5,78. Como conclusão, podemos rejeitar a hipótese nula e afirmar aos níveis de probabilidade de 5% e 1% que existe uma influência altamente significativa do fator luz sobre a fotossíntese desta alga. Concluímos então, com base na análise de variância, sobre a influência do fator luz sobre a fotossíntese desta alga. A análise considerada anteriormente mostra uma influência global do fator luz sobre a fotossíntese da alga. Entretanto, pode-se perguntar, qual das 3 intensidades de luz tem influência mais significativa? Para responder essa questão, nós fazemos uso do MDS, menor diferença significativa. O teste MDS consiste basicamente em, primeiro, escolher o nível de significância, por exemplo, 0,05, poderia ser 0,01. Segundo, calcular a menor diferença significativa, MDS igual a T vezes SD, em que T é o valor da tabela de Student para o grau de liberdade do resíduo, e SD é o erro padrão da diferença, calculado pela expressão SD igual a K vezes VR dividido por N raiz quadrada. Quando o número de dados N é igual em todos os tratamentos, sendo K o número de tratamentos e a variância residual, nós podemos ainda fazer SD igual a VR sobre 1 sobre cada um dos efetivos, ou seja, os efetivos das amostras dos fatores respectivos. No exemplo, nós consideramos 3 tratamentos, L1, L2 e L3. E agora o objetivo é identificar qual é mais significativo. Logo, nós calculamos SD, que é 3 vezes 9,04 dividido por 8, raiz quadrada, que é igual a 1,84. Procuramos, então, na tabela T, o valor associado ao grau de liberdade resíduo 21, e tem-se MDS igual a 2,08, que multiplica 1,84, que é igual a 3,83. Comparar as diferenças das médias com o MDS, se a diferença for maior que a MDS, afirma-se então que essa diferença é significativa na probabilidade de 0,05, ou seja, 5%. Para as médias dos 3 tratamentos, L1, L2 e L3, tem-se ML2 menos ML1 igual a 0,42. Diferença não significativa. A P menor que 0,05, pois 0,42 é menor que 3,83. Lembrando que nós estamos comparando o valor tabelado com o valor calculado.
Isso nós fazemos então para todos os casos, ou seja, todas as comparações. Neste caso, L2, L1 e L3 correspondem então aqui às comparações. Pode-se concluir que somente a intensidade L3 de luz proporciona um aumento significativo. Por quê? Porque somente L3 apresenta no seu cálculo um valor superior ao valor tabelado. As condições de aplicação da análise de variância são: as variâncias dos grupos devem ser teoricamente homogêneas, existem testes para verificar a homogeneidade das variâncias. Um deles é o teste de Hartley, bastante simples. Ele consiste em, primeiro, calcular a razão f entre as variâncias mínima e máxima entre o grupo. No nosso exemplo 1, tem-se f igual a 12,38 dividido por 7,05, que corresponde a 1,76. Após esse cálculo, deve-se comparar o valor limite da tabela f para 2 e n-1 graus de liberdade. Para o exemplo 1, 2 e 7 graus de liberdade. A P005, ou seja, 5% de significância, tem seu valor tabelado F19,35. Se o valor calculado for inferior ao valor tabelado, nós podemos aceitar a hipótese de homogeneidade das variâncias. Logo, no exemplo 1, como 1,76 é menor que 19,35, a hipótese de homogeneidade entre as variâncias pode ser aceita. Ou ainda, podemos dizer que a análise de variância pode ser realizada sem problemas. Encerramos então o estudo da análise de variância, em que o objetivo era identificar as condições de aplicação e os mecanismos de cálculo para a tomada de decisão. Bons estudos!